objetivo da escola? Ela faz parte do departamento educacional da igreja. E juntamente com o culto de ensino de terça-feira, ela é fundamental, ela é importante. E por incrível que pareça, irmãos, nos dias atuais, é um dos que é menos frequentado. É a escola bíblica dominical e culto de ensino da terça-feira. Nós sabemos bem disso, mas nós temos trabalhado para que essa realidade mude. E com certeza, esse tema aí, ensinando a palavra com amor, ele tem o objetivo de justamente nós resgatarmos isso. E é o que com certeza vai ser dito com muita propriedade pelo pastor Jeremias do Couto e pelo pastor Reginaldo. Mas olha lá, olha, o início da escola bíblica dominical no Brasil, ele começou ainda no ano de 1857. O missionário e médico escocês Robert Calley e sua esposa Susana Calley iniciou sua obra missionária no Brasil através da implantação da escola bíblica dominical. Um trabalho feito com dificuldades, mas ao mesmo tempo satisfatório. Um dos frutos deste trabalho foi o português José P. de Souza Lauro, que logo após ser batizado, começou a ler e explanar a Bíblia para os seus amigos e vizinhos. Portanto, são 155 anos de história aqui no Brasil. No Brasil, a escola bíblica dominical ela já está em torno de 155 anos de história. Já tem mais de um centenário que ela está presente. Quer dizer, um missionário chegou e para poder ganhar almas aqui, ele começou justamente trabalhando com a implantação do trabalho da escola bíblica dominical. E esse trabalho, irmãos, ele tinha o objetivo justamente de formar pessoas no intuito da evangelização, de ganhar almas na propagação do Evangelho. E é tão interessante quando nós falamos a respeito disso, porque Robert Calley, juntamente com sua esposa, fez um trabalho dinâmico, um trabalho fantástico, e fazia com muito amor, haja vista que o recurso era muito pouco, e eles davam realmente, como se diz assim, o sangue para que isso acontecesse. Agora, uma coisa que é interessante, nós estamos observando sobre esse princípio da escola bíblica dominical, nós sabemos então que o que nós estamos lidando, o que nós estamos fazendo aqui é algo histórico, faz parte da história. Nós estamos reunidos aqui, não é apenas um objetivo de nós, apenas temos um encontro e passar, não, pelo contrário, é meditar, que na verdade nós estamos dando seguimento a 155 anos de história, e que a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, e particularmente nós no Ministério Vila Nova, nós temos uma preocupação muito grande no que diz respeito à escola bíblica dominical. Há um desejo, uma vontade muito grande de nós termos novamente revitalizado esse trabalho em todas as nossas congregações e em tudo aquilo que pode e que deve estar sendo desenvolvido. Observe uma coisa aí, olha, vamos observar uma experiência aí, uma experiência do pastor Isaltino Gomes Coelho. Pastor Isaltino, ele coloca uma experiência dele que eu achei muito interessante. Observe bem o que ele diz, olha. Eu era adolescente de 16 anos no Rio de Janeiro. E tinha 1 ano de convertido e batizado. Morava no bairro da Penha e ia de lotação, da Penha até Cascadura. E lá tomava outra condução para Acari, onde ficava a minha igreja, a Batista de Acari. Foi onde me converti. Vendo-me com a Bíblia, naquele tempo portávamos Bíblias e éramos chamados de crentes, um padre sentou-se ao meu lado e, polidamente, perguntou-me se podíamos conversar. Foi um papo amistoso. O padre era mesmo educado e respeitador. Queria apenas tirar algumas dúvidas sobre como eu via minha fé. Ele recebera de alguém uma assinatura de O Jornal Batista e por isso os conhecia um pouco. Fez algumas perguntas e a todas respondi citando a Bíblia. Como meus 16 anos estão 4 décadas atrás, não me recordo de todas, mas de 2 ou 3 perguntas ele recorda. Olha, a última foi: por que, no caso dele, os batistas não aceitam Maria como mediador entre Deus e os homens? Talvez é uma pergunta que muitas pessoas, talvez se hoje, enquanto crente, for questionado e perguntado, talvez ele pode se embaraçar. Olha o que ele respondeu. Também respondi com a Bíblia. Citei 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador
entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Quando nos despedimos em Cascadura, o padre me perguntou: meu filho, você estuda em algum seminário da Igreja Batista? Respondi que não, mas que era aluno da escola bíblica dominical. Veja bem, ele disse com muita propriedade que a questão do conhecimento dele, o que ele estava dizendo, o que ele estava fazendo, na conversa que ele teve com o padre, que foi, pelo jeito, uma conversa muito longa de várias perguntas, toda a base que ele tinha não foi conseguida em nenhum seminário, não foi conseguida por meio de formação sistemática, mas foi conseguido através dos estudos da escola bíblica dominical. Quando eu observei, querido, eu estava fazendo algumas pesquisas e eu vi isso aqui, eu achei muito interessante. Falei assim, mas que coisa interessante, você sabe por quê? Porque a escola bíblica dominical, ela tem a possibilidade, ela tem a estrutura e nos dá a condição realmente de responder à altura questionamentos em relação à nossa fé. Isso é uma coisa importante. O valor que nós temos que dar à escola bíblica dominical, enquanto professores, superintendentes, enquanto participantes, é algo fantástico e fundamental. Por quê? Porque ela nos dá a possibilidade e nos estrutura para responder à altura ao questionamento que as pessoas nos fazem lá fora. Então, por isso que esse encontro nosso se torna importante e por isso que ela é relevante para a igreja. É uma área da educação da igreja fundamental, principalmente nas suas repartições entre senhores, senhoras, jovens, adolescentes e crianças em suas faixas etárias. Todos nós temos a consciência que a dedicação a esse trabalho é muito importante. Por quê? Porque isso dá resultado, isso dá fruto. Olha mais o que ele diz. Olha, na realidade poderia ter dito que estudava num seminário. Num seminário, porque a EBD é um seminário bíblico. Quando funciona bem, ensina a Bíblia como nenhuma outra instituição. Ensina não como alguns teólogos que a esquartejam. Só um momentinho, deixa eu tirar um negócio aqui que está me atrapalhando aqui. Aqui, ó, como alguns teólogos que a esquartejam para ver se acham uma mensagem nela. Seu ensino é vivencial, não por acadêmicos que a menosprezam e subordinam aos homens, mas por pessoas que foram alcançadas, transformadas por ela. É o ensino passional e o estudo com fome para praticar e viver. Tem que ter desejo, tem que ter vontade, tem que saber que na escola bíblica é o momento onde nós aproveitamos para nós nos deliciarmos com aquilo que Deus nos deu de melhor, que é a Bíblia Sagrada. É aqui, queridos, que está a importância da educação. Não tem evangelho autêntico se não tiver educação. Se você for observar no Evangelho de Mateus, uma das coisas que Jesus mais fez foi ensinar. E ensinava com excelência. Quando ele inaugura o seu ministério em Mateus capítulo de número 5, é o que ele faz. Ele começa ensinando e mostrando a importância de ensinar, de falar daquilo que é a palavra de Deus. Então a escola bíblica, ela tem referencial. E o que nós fazemos hoje aqui é algo de grande importância e nós precisamos estar atentos a tudo que for dito e feito aqui. Ó. Por que a escola bíblica dominical é relevante para a igreja? Por quê? Olha aí, primeiro, porque ela é uma excelente escola para formar um caráter santo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, nem todo mundo tem condição de entrar e frequentar um seminário, querido. Seminário é uma bênção, graças a Deus. Mas de uma forma gratuita e de uma forma ensinada com prazer e com muita propriedade, uma escola bíblica dominical, ela tem a condição de formar pessoas com caráter santo. Porque o seu livro-texto é a Bíblia, a palavra de Deus. E é importante conhecer e obedecer, pois o que Deus mais espera do seu povo é a obediência. Disse o pastor Isaltino Gomes. É o que Deus mais espera do seu povo, é a obediência. E uma das coisas que nós acabamos de ler aqui agora mesmo foi o quê? Justamente a questão, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando nós observamos essa questão aqui, nós vamos observar o quê? Que os insensatos é que a desprezam. E o princípio para nós conhecermos a Deus está em quem? Em nós estudarmos a sua palavra.
O que que a Bíblia diz? Errais. Por que que erramos? Por não conhecer? Por não conhecer? E o que mais? E o poder de Deus. As Escrituras estão aqui, a Bíblia é sagrada. O erro está justamente por quê? Porque por parte de muitos, principalmente nos dias que nós vivemos hoje, não há o interesse do estudo da palavra. Porque às vezes é muito fácil, não é verdade? De repente a gente transferir a culpa para os alunos que não frequentam. Mas e da nossa parte, pastor Ezequiel? Será que há uma motivação? Será que nós transpiramos? Será que nós passamos isso? Será que nós exalamos realmente motivação no que diz respeito ao trabalho da escola bíblica dominical? Então é um momento que nós vamos ter aqui para nós refletirmos e falarmos um pouco a respeito desse assunto. Olha aí, Salmo 119, versículo 11 diz aí: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A internalização da palavra de Deus dá forças para uma vida santa. É mais que decorar versículos, é internalizá-la, é tê-la presente no íntimo, no coração. E quando nós falamos da relevância da escola bíblica, é porque ela tem a função, querido, a importância de transmitir isso àqueles que a frequentam. Das pessoas realmente ouvirem, terem prazer, terem desejo de ouvir mais e mais dessa palavra. E quando forem embora, ter novamente o prazer de voltar e saber que quando voltarem, eles terão realmente um alimento que vão preencher e saciar a fome da sua alma. Essa escola bíblica dominical, que iniciou lá com os missionários, e que ao longo dos anos vem se estendendo, e que ao longo do tempo, quem sabe, vem perdendo a sua credibilidade, mas nós estamos trabalhando com a intenção de novamente resgatá-las, e eu tenho certeza que tanto você quanto eu têm um desejo de vê-la novamente forte, presente, atuante, empolgante na nossa igreja, amém? Glória a Deus por isso. Olha, Jesus disse em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus estudada, aplicada na vida e cumprida no viver diário que santifica. Não há santidade sem algo elementar. Obediência. É só a obediência real, só há obediência real quando sabemos o que a Bíblia diz. A EBD é um lugar excelente para aprender o que é santidade, conforme a palavra do Senhor ensina. O caminho está aí. É o caminho da inteireza, é o caminho da santidade, é o caminho da escola bíblica dominical. Esse é o nosso central tema. E por que ela é relevante também? Porque ela é um decreto de Deus. Porque cumpre cabalmente o decreto do Senhor e seu principal ideal, conjugando as duas maiores ordenanças dadas por Jesus Cristo, as quais são evangelizar e ensinar. Abra sua Bíblia comigo aí, por favor. Você está com sua Bíblia aí? Todo mundo conhece, tem Mateus capítulo 28, vai lá, abre lá. Mateus capítulo de número 28, versículo 19 e 20. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Fazendo discípulo, irmão. Para fazer discípulo tem que fazer o quê? Tem que ensinar. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quer dizer, está bem clara a ordenança de Jesus aí para os seus discípulos, e na verdade para nós também hoje nos dias atuais. A relevância da vida da igreja, acima de tudo, querido, é fazer discípulos. E para fazer discípulos nós precisamos estar ensinando, aplicando a matéria bíblica cotidianamente, e dando a eles a oportunidade da experiência. E isso é importante. A escola bíblica dominical, ela tem esse diferencial. Por quê? Quando você vem para aplicar, você não trabalha apenas uma questão sistemática, mas você também trabalha a questão experiencial, ou seja, a questão da experiência, da aproximação. Você testifica e fala de alguma coisa que você experimentou, e isso enriquece. Daqui a pouco aparece um outro que quer levantar a mão e também dar o seu exemplo. É claro que tudo tem que ser feito dentro da ótica do assunto que está sendo tratado, mas isso dá riqueza à escola bíblica dominical, e isso é importante, isso motiva, isso sensacionaliza a escola.
E muitas pessoas têm perdido essa alegria, essa motivação, esse prazer. Olha o que diz o pastor Antônio Gilberto, olha. Ele disse aqui, ó, que a escola dominical, como temos atualmente, é uma instituição moderna, mas tem suas raízes aprofundadas na antiguidade do Antigo Testamento, nas prescrições dadas por Deus aos patriarcas e ao povo de Israel. Portanto, a escola dominical, nos moldes que a possuímos hoje, não havia mesmo, mas havia o princípio fundamental, o do ensino bíblico determinado por Deus aos fiéis e aos povos ao seu redor. Sempre pesou sobre o povo de Deus a responsabilidade de ensinar a lei divina. Essa responsabilidade é nossa. Deus nos chamou para isso. E é interessante quando nós falamos aqui da relevância da escola bíblica dominical para a igreja, é da importância que nós damos a ela. Qual a importância que você dá à escola bíblica dominical? Qual a importância que você está dando realmente a ela? Você é um frequentador assíduo da escola bíblica dominical? Você tem na sua consciência, no seu coração realmente a convicção e a consciência da responsabilidade que você tem no que diz respeito em transmitir a palavra do Senhor? Aqueles que estão aqui, como diz dentro, escutando você falar, ministrar na organização, na estruturação dessa escola, na dinâmica da escola, na escolha das pessoas que vão estar falando ao público que ali hão de aparecer. Qual é o cuidado que você tem em relação a isso e como isso está sendo difundido? Porque isso, querido, na verdade, é que acaba se tornando e dando a nós um retrato da escola bíblica dominical que nós temos. E quando eu falo isso, eu me lembro de uma frase que uma pessoa me disse uma certa feita, e disse assim, olha, nós só podemos dar aquilo que nós temos. Só podemos dar aquilo que nós temos. E o que é que nós temos para oferecer e dar à escola bíblica dominical? O que é que nós podemos analisar e observar em relação a essas circunstâncias, a essas situações no que diz respeito a essa escola que é maravilhosa? Ela é um seminário bíblico, ou seja, uma EBD bem estruturada, imuniza a igreja contra heresias e golpes doutrinários que se expressam em atitudes poucas cristãs. O que não falta hoje é heresia, né? De todo jeito, de todas as formas. Uma escola bíblica bem pautada, doutrinariamente bem organizada e bem distribuída, protege os membros da igreja contra as heresias. Por quê? Porque ele tem aonde se refugiar, ele tem aonde buscar subsídio. Eu encontrei uma certa amiga que nós temos aí, isso há um ano atrás, e eu conversei com ela, e eu perguntei para ela assim, ela tem uma livraria, e eu perguntei para ela, e aí? O que é que você mais vende na sua livraria? Você vende mais livros de cunho doutrinário? Ou você vende mais livros de autoajuda? Ela falou assim, o que eu mais vendo são os livros chamados de autoajuda. É o que mais as pessoas procuram. Livros doutrinários ficam em muito tempo aí, somente estudante de teologia ou professor de escola bíblica dominical que procura. Mas o que as pessoas mais procuram são os livros de autoajuda. Por que que isso acontece, meus irmãos? Por que que eles buscam esses livros de autoajuda? Para pensar um pouco, por que que isso acontece? Olha bem, tem que ser uma coisa interessante. Você chega lá, o cidadão está lá buscando realmente esses livros, né? Como prosperar financeiramente, como ser um grande líder, né? E tudo é no aumentativo, né? Um grande líder, né? Isso chama a atenção das pessoas. Mas será que não está faltando um pouco? E quando eu falo nesse sentido, é que nós estamos dentro desse contexto, do contexto educacional. Será que não está faltando um pouco de motivação, um pouco de confiança na escola bíblica dominical? Porque na verdade, se isso tivesse, eles não buscariam esses livros de autoajuda. Aí eu abro um pouco o precedente, porque na verdade nós estamos falando isso não apenas focando na ideia da Igreja Assembleia de Deus, mas estamos focando e trabalhando a ideia da igreja na sua totalidade, porque isso não é um problema apenas da Igreja Assembleia de Deus, isso é um problema da igreja de uma forma geral. As pessoas estão trocando aquilo que é de cunho doutrinário e bíblico por uma outra questão que é muito mais fácil, que é muito mais prática, o conceito pragmático. Aquilo que é mais relativo, por quê? Porque aperta menos, mas talvez é porque falta da parte daqueles que trabalham com a escola, uma motivação
ou dar a eles exatamente aquilo que eles necessitam, que sua alma pede. É por isso que, quando nós falamos de relevância da escola bíblica para a igreja, é importante nós enfatizarmos e falarmos a respeito dessas coisas. Aqui nós estamos abrindo um precedente, um leque, para que vocês possam começar a pensar um pouco nessa situação, e quem sabe imaginar lá a sua escola bíblica dominical, lá onde ela está, da forma que ela acontece, e você começar a pensar um pouco a respeito desse assunto. Pastor Ezequiel, meu tempo bem, você faz assim para mim, viu? Eu falo demais, irmãos. Se depender, eu vou indo e acaba o seu tempo. Então, irmãos, é interessante nós pensarmos um pouco nisso. Até porque nós combatemos contra algumas questões até mesmo de formação educacional. Nós sabemos que a nossa educação brasileira é uma educação deficitária. Ela não motiva em momento algum a nós a estudarmos. Ela não nos dá motivação. Nós que estudamos em colégio público, principalmente, sabemos disso, que muitas coisas nós fizemos com a cara e a coragem depois que nós realmente nos conscientizamos que precisávamos estudar. Mas muitas pessoas não são motivadas a estudar. E é esse público que está nas nossas igrejas. Nós precisamos caçar uma forma, um meio de motivá-los a vir para a escola e a participar da escola bíblica dominical. E um outro fato interessante que nós vamos entender é o quê? Nós vamos estar trabalhando contra que tem muitas pessoas que levantam de manhã cedo, não tem um pão para comer em casa, não tem um alimento para almoçar de forma digna. De repente está justamente com seus salários atrasados, as suas contas estão atrasadas, ou uma série de coisas, problemas de cunho familiar, de relacionamento conjugal, de relação ao filho, em relação ao vizinho, uma série de coisas. O nosso público da escola bíblica dominical são essas pessoas. E se nós não estivermos realmente conscientes como lidar e como motivar esses aí então vão fazer o quê? Vão exatamente sair pela tangente e vão buscar uma outra opção, uma outra maneira de resolver os seus problemas. Já por quê? Porque eles não estão conseguindo encontrar na escola bíblica, que é um lugar de educação, de formação, de estruturação, de elevo espiritual, de maturidade na vida cristã, não está conseguindo alcançar esse objetivo, então eles vão buscar em outro lugar. Haja vista também que nós temos como concorrentes, e eu já disse isso em algumas outras oportunidades para algumas pessoas que já estudaram conosco, que nós, principalmente em Goiânia, nós concorremos muito contra a Feira Hippie, na verdade. A Feira Hippie é uma grande concorrente da escola bíblica dominical, irmãos. Se você sair e for dar uma passeadinha na escola, lá na Feira Hippie, lá você vai ver muito crente lá. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Está todo mundo lá passeando, fazendo compra, e muitos também estão trabalhando. Mas na verdade, por quê? Porque escolheram isso como opção e estão lá presentes lá. É uma grande concorrente nossa. Agora, essa semana, agora domingo que vem, agora também começam as corridas de Fórmula 1, né? Para muitos aí também você vai sentir a ausência dele. Se você chegar na casa dele lá, irmão, ele vai estar sentado de frente da televisão de manhã cedo lá, vendo a corrida de Fórmula 1. Então o leque é grande. No século 21 nós temos muitos desafios, mas nós não podemos cruzar os braços. Pelo contrário, nós temos que abrir os braços, dobrar os joelhos, alçar a nossa voz e pedir ao nosso Deus que nos dê condição e capacidade para encher as nossas igrejas da escola bíblica dominical. Resgatar novamente esse que é um valor, querido, que nós temos, que é muito importante. Eu não sei quanto a vocês, mas eu aprendi muita coisa na escola bíblica dominical. Eu aprendi muito, amadureci muito e tenho aprendido muito na escola bíblica dominical. E eu tenho paixão, gosto demais da escola bíblica, e eu não quero de forma alguma abrir mão dela. Bom, ela é um celeiro de líderes, ela dá firmeza espiritual, e ela é um projeto para toda a igreja, tá? E ela é relevante porque o relativismo e a banalização da salvação e do pecado ameaçam nossos padrões. Só por final aqui para você entender essa verdade. Olha, o relativismo e a banalização do pecado e da salvação são tendências seculares que na pós-modernidade encontraram terreno fértil para crescer e se propagar. O mais nocivo de toda essa problemática é a questão da descaracterização do povo de Deus. Estamos perdendo nossos padrões porque existe uma cultura altamente relativista que apregou que não existem verdades absolutas e enfatizam somente assuntos de interesses fechados. Cada um é dono do seu nariz e mais ninguém tem obrigação de prestar contas ao trem. Com essa atitude, procura-se ridicularizar o que determina a igreja, bem como as orientações das lideranças. Vamos ficar por aqui. Eu quero pedir aos irmãos que nós possamos fazer uma oração nesse momento.
porque é importante nós estarmos falando a respeito desse assunto. Nós queríamos apenas dar um leque para os irmãos, é claro que com maior propriedade, o pastor Jeremias do Couto e o pastor Reginaldo vão estar falando desse assunto que é tão importante, mas nós gostaríamos, dentro da oportunidade que nos foi dada, passar isso aos irmãos. Pense um pouco nisso. Comece já a partir de já abrir a sua mente em relação a essas características, essas circunstâncias, porque isso, querido, é a escola bíblica dominical, e ela é muito importante para a vida da sua igreja. Ela é muito importante para a vida da sua igreja. Talvez o que você tem buscado e que você tem esperado está justamente pautado na revitalização da escola bíblica dominical. E eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando os irmãos nas palestras que vão ser ditas aqui, que vão ser ministradas essa noite. Você pode levantar a tua mão direita para o céu comigo e nós fazemos uma breve oração? Vamos pedir ao nosso Deus que possa fazer com que Ele nos dê a graça, pelo mover do Teu Espírito Santo, para absorvermos o máximo possível daquilo que será dito aqui nesta noite, amém? Meu Deus, Pai maravilhoso, nós louvamos ao Senhor e te agradecemos, ó meu Deus amado, pelo seu infinito amor, porque o Senhor nos reuniu aqui, Pai amado, para tratar de assuntos concernentes à escola bíblica dominical. Pedimos que o Senhor possa nos abençoar e pelo mover do Teu Espírito Santo, as nossas mentes estejam férteis, ó meu Deus, para absorver. E o nosso coração, meu Deus amado, possa também, Senhor, deixar que a semente da Tua palavra floresça. E a escola bíblica dominical, Senhor Jesus, possa ter, ó Pai amado, uma guinada para melhor dentro, Pai amado, das nossas igrejas. Direciona, Pai amado e querido Senhor, os ministrantes, e que o Teu nome seja glorificado. Esta é a nossa oração. Nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos, ó Deus amado, em nome de Jesus. Amém. Os senhores receberam aí um esboço. Nós vamos pincelar esse esboço, porque normalmente é um esboço que usamos aí para outros eventos na área da educação cristã. Não estaremos tratando especificamente do esboço, mas vamos pincelar pontos do esboço, e eu espero que possa de alguma maneira contribuir para que a educação cristã seja olhada cada vez mais como a prioridade número 1 da igreja quando estamos tratando dos crentes em Cristo Jesus. Eu faço questão de fazer essa diferenciação, porque quando falamos em relação ao mundo, a prioridade número 1 da igreja é a evangelização, é a pregação do evangelho. Mas quando estamos tratando de cristãos, daqueles já convertidos, a prioridade número 1 é a educação cristã, que trata da formação do caráter, trata não simplesmente de transmitir conhecimentos, mas fazer com que bons hábitos sejam criados, o caráter de Cristo seja moldado em cada um, ou a própria imagem de Cristo possa ser transplantada para a nossa vida pessoal. Eu me lembro de Efésios capítulo 4, versos 11 ao 16, que trata dos chamados dons ministeriais. Eu normalmente procuro chamar aqueles dons de dons funcionais, porque são eles que dão funcionalidade à igreja. Em outras palavras, são eles que fazem a igreja funcionar. E Paulo trata daquela passagem usando uma figura muito forte, a figura do corpo. O corpo é usado por Paulo não só na passagem de Efésios, mas também em Coríntios, como figura da igreja. Quando olhamos para o corpo, nós temos órgãos que nós podemos chamá-los de órgãos funcionais. Sem esses órgãos, o corpo não funciona. O corpo não funciona sem os rins, o corpo não funciona sem os pulmões, o corpo não funciona sem o coração, o corpo não funciona sem o fígado. São órgãos indispensáveis. Você pode até ficar sem o dedo mindinho, sem o dedo anular, você pode até eventualmente amputar um de seus pés e suprir e compensar essa deficiência de alguma outra forma, mas sem esses outros órgãos,
o corpo não funciona. Ou seja, no corpo de Cristo é a mesma coisa. Existem dons que são dons funcionais, como descritos lá em Efésios 4, 11 ao 16, e uma das finalidades desses dons, como está em Efésios, depois vocês leiam, eu simplesmente cito a referência, vocês anotem e depois leiam. Uma das finalidades desses dons é fazer com que todos nós sejamos aprimorados, sejamos aperfeiçoados, cresçamos e cheguemos, entre outras coisas, à medida da estatura completa de Cristo. Em outras palavras, isso é uma espécie de transplante. É transplantar em nós a imagem de Cristo de tal forma que, aonde quer que cheguemos, as pessoas não nos vejam simplesmente, mas elas vejam em nós brilhar a imagem de Cristo. Educação cristã, a sua relevância está exatamente nisso. Esse é o papel da educação cristã. E como tema, a educação que temos é a educação que fazemos. Eu gostaria de considerar aqui algumas coisas. Primeiro, avaliar o que éramos e avaliar o que somos. É provável que eu esteja falando aqui para irmãos que têm já uma longa trajetória na igreja, outros provavelmente sejam cristãos recentes, de modo que olhar atrás, até para que possamos conceituar se temos avançado ou não, é um requisito necessário para essa palestra deste horário. O que éramos e o que somos, para poder então pensar no que estamos fazendo e também pensar no que podemos e devemos fazer em relação ao futuro. Eu me lembro da minha infância, tal qual a maioria dos irmãos mais antigos, crescemos na escola bíblica dominical. Era uma das ferramentas da igreja, numa época de muitas limitações, numa época de pouco material didático e também numa época de pouco material humano. Professores com pouquíssimas qualificações ou, em alguns casos, sem nenhuma qualificação, não no sentido espiritual, me refiro no sentido pedagógico, no sentido didático, no sentido da formação, do uso das ferramentas adequadas para o ensino. Essa era a situação da nossa igreja nos tempos idos, e eu estou falando já da terceira geração, não estou falando da primeira nem da segunda, porque eu sou da terceira geração, embora tenha 58 anos, mas sou da terceira geração. Então, não estou falando lá de trás, estou falando de um tempo que eu vivi, que eu experimentei, que provavelmente alguns dos irmãos viveram, e nós éramos extremamente limitados. Os nossos pastores eram pastores de parcos conhecimentos. Eram pastores com poucas ferramentas à sua disposição. Nós não tínhamos seminários teológicos, não tínhamos institutos bíblicos. Na verdade, naquela época, havia até uma campanha contrária. Eu me lembro que do Mensageiro da Paz, o órgão oficial na época das Assembleias de Deus, trouxe vários embates entre grandes líderes, uns favoráveis, outros contrários à existência de seminários, à existência de institutos bíblicos, e o máximo que havia na época eram as chamadas escolas bíblicas. Essas escolas eram realizadas uma vez por ano em grandes centros, e ali os pastores passavam 15, 20, 30 dias estudando aos pés dos missionários, matérias avulsas muitas vezes, e essa era a formação que eles dispunham.
E era através dessa formação que eles recebiam que eles lideravam a igreja, que eles conduziam o povo e que eles formavam os líderes da igreja, os líderes dos departamentos, os líderes das classes de escola dominical. Mas o grande fato a se destacar aqui é que, apesar das suas limitações, eles fizeram o máximo que puderam fazer. De maneira que hoje nós estamos aqui desfrutando da igreja que temos, porque eles souberam usar as poucas ferramentas que tinham. Eles não abriram mão. Eu me lembro muito bem do meu pai, um dos pastores já com o Senhor, mas um dos pastores conhecidos do Rio de Janeiro, dos patriarcas do Rio de Janeiro. Me lembro muitas vezes de ele estudando a Bíblia com uma caixa de lápis de cor ao lado e marcando os versículos referenciados. Por exemplo, o Espírito Santo, então ele marcava de uma cor. Quando se tratava de outro tema, ele marcava de uma outra cor. E era dessa maneira que ele estudava. Livros não havia. Para não dizer que não havia livros, eu me lembro que aos 6 anos, isso me conduziu, foi uma forma de me abrir o leque para a literatura. Eu me lembro que aos 6 anos, aliás, menos de 6 anos, eu morava em Três Rios. Meu pai era pastor em Três Rios. E, de repente, o correio chega com um pacote. E o pacote estava no meu nome, Jeremias dos Santos Couto, Rua Duque de Caxias, número 182, Três Rios, RJ. Eu fiquei muito empolgado, porque foi a minha primeira correspondência que eu recebi na minha vida. E quando eu abri, era um livro, um clássico da literatura cristã chamado As Catacumbas de Roma. Alguém conhece essa obra? Ela ainda hoje existe. Uma excelente obra. Agora imagine eu, uma criança de 5 anos, lendo As Catacumbas de Roma. Só para mostrar que não era uma literatura adequada para a minha idade, mas esse foi o meu presente naquela época, e foi ele que abriu o leque. Ou seja, eu quero usar esse exemplo para mostrar que, embora os nossos líderes do passado tivessem muitas limitações, eles souberam usar as ferramentas que dispunham e nos legaram um grande exemplo e uma igreja forte, forte espiritualmente e forte também doutrinariamente, com excelentes fundamentos, com excelentes bases, de modo que hoje nós temos essas bases que nos servem para continuar na construção deste grande edifício chamado igreja. Então eu louvo a Deus por esses homens. Eu não vou aqui citar nomes porque eu vou pecar por omissão, mas muitos deles que você, ao ouvi-los, você ficava admirado pela profundidade bíblica. E aonde eles iam buscar? Eles iam buscar na própria Bíblia, na oração, e em um ou outro livro que chegava às suas mãos. Os primeiros livros assim em grandes quantidades começaram a aparecer aí na década de 60, com a editora chamada à época Empreendimentos Evangélicos, com o Orlando Boyer, um dos missionários americanos, que começou a publicar livros no Brasil. Então vejam, os senhores, como foi esse nosso processo. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção: na escola dominical, por exemplo, nós tínhamos apenas 2 revistas. Isso é bom para que os mais novos percebam as limitações que tínhamos, porque eu vou falar do que temos hoje. Nós tínhamos 2 revistas, uma de adultos e outra de crianças.
E quando se fala de crianças, eram crianças de 3, 4 anos até 12, 13 anos de idade, sem essa divisão de faixas etárias como temos hoje. Mas para piorar as coisas, o tema da lição das crianças era o mesmo tema da lição de adultos. Alguém se lembra disso? Alguém experimentou isso? Alguém passou por isso aqui? Vinha lá, por exemplo, só para citar, a vinda de Cristo dividida em 2 fases. Agora imagine uma professora ensinar isso para uma criança de 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade, se até os adultos às vezes se confundem. Se até os adultos às vezes divergem nesse tema. Mas eram os temas que as crianças estudavam. Eram os temas que vinham para a minha mão. E eu quero ser muito honesto nesta tarde, eu tinha sérios problemas em entender esses temas, e alguns deles me pareciam extremamente complicados, extremamente complexos, porque a criança, se na escola bíblica ela está aprendendo os rudimentos, o beabá, imagine também na fé cristã. É mais ou menos como você querer ensinar geometria a uma criança que está começando a falar. Precisa aprender o alfabeto, precisa aprender os números. Mas eram esses temas que vinham, e ainda assim, eu me lembro do que disse certa vez o pastor Valdir Bícego, saudoso companheiro. Ele foi aluno de uma dessas classes, e eu me lembro que uma vez ele me mostrou a foto dessa classe. Ela tinha 13 alunos, e ele dizia com alegria que daqueles 13 alunos, 10 se tornaram pastores. Com os poucos recursos, com essas limitações todas que eu estou mencionando, com essa falta de ferramentas que havia naquela época, ainda assim, esses homens fizeram o máximo, deram uma excelente formação aos obreiros, de modo que hoje nós temos uma igreja forte, forte em todos os sentidos, uma igreja capaz, uma igreja muito bem consolidada, e uma igreja vivendo um contexto diferente daquele, nas palavras aqui ministradas pelo pastor que me antecedeu, ele mencionou que nós estamos vivendo neste período que se denomina pós-moderno. Isso aí é uma discussão que vai longe, mas uma das características desta época é que é uma época dominada pelo relativismo. E quando falamos em relativismo, isso quer dizer que não existem, segundo os conceitos que hoje predominam no mundo, não existem verdades absolutas. Não existem verdades absolutas. Cada um tem a sua própria verdade, cada um vive a sua própria maneira. E se a gente quiser usar um exemplo bíblico, nós temos o exemplo do livro de Juízes, em que havia aqueles altos e baixos, em que o povo eventualmente vivia os princípios da fé, os princípios da palavra, mas dali a pouco, por alguma razão, se desviava dos caminhos de Deus e cada um seguia o seu próprio caminho. Sempre quando acontecia isso, lá vem uma frase no livro de Juízes, mais ou menos assim, dizendo que o povo fazia o que bem parecia aos seus próprios olhos. Isso caracteriza muito bem a época em que estamos vivendo, uma época relativista, uma época em que as verdades bíblicas são questionadas, os valores bíblicos são questionados. E a minha grande pergunta hoje é como é que nós estamos lidando com os desafios da época pós-moderna. Será que nós estamos lidando com a mesma fidelidade, o mesmo empenho
daqueles que nos antecederam no passado? Será que nós estamos entendendo qual é o nosso papel profético e qual é o nosso papel como representantes do reino de Deus nos dias em que estamos vivendo? É bom frisar aqui nesta tarde que nós somos responsáveis por esta geração. Deus não pedirá contas àqueles que passaram, eles foram responsáveis pelas gerações passadas e eles fizeram um bom trabalho, um excelente trabalho, com um excelente embasamento, de modo que nós estamos aqui hoje, estamos tirando proveito disso. Mas a grande pergunta: como é que nós estamos lidando com os desafios de hoje? Com esse mundo multifacetado, que reflete também dentro da igreja, que pressiona a igreja, com esse mundo onde nós costumamos dizer, predomina a sociedade do conhecimento, a democratização do conhecimento. Hoje, embora de maneira não acadêmica, mas no clicar de um botão, num laptop, num netbook, num iPhone, num iPad, ou qualquer outra geringonça dessas, você tem o mundo em suas mãos. Você acessa grandes universidades como Harvard, acessa grandes universidades na Europa, ou seja, o conhecimento hoje não é privilégio de uns poucos. E trazendo para dentro da igreja, nós nunca tivemos um tempo tão farto de material pedagógico quanto nos dias de hoje. Se você for em qualquer livraria evangélica, você hoje tem material em abundância na área do ensino, na área da educação cristã, na área da teologia, em qualquer aspecto, teologia bíblica, teologia sistemática, na área do saber, de maneira geral. Tudo isso aí está à nossa mão, coisa que os nossos antepassados não tinham. É claro que eu não sou de maneira nenhuma daqueles que incentivam você priorizar os livros e esquecer a Bíblia, porque também há uma inversão hoje que tem sido feita por muitos: leem de tudo e sobre tudo, e a Bíblia fica em plano secundário. A Bíblia é esquecida, a Bíblia é posta à parte, e você vai para a Bíblia já com ideias preconcebidas em cima do que você leu, buscando na Bíblia justificativas para conceitos que você pré-estabeleceu. Esse não é o melhor método de se estudar a Bíblia. O melhor método de se estudar a Bíblia é o que chamamos de método indutivo. O outro é o dedutivo. Você tem uma ideia, você tem um conceito, você tem alguma coisa que você formou e você procura deduzir na Bíblia justificativas ou embasamento para essas ideias que você tem. É um método que tem duas faces. É bom desde que você tenha um bom fundamento bíblico, mas é ruim se você não tiver esse bom fundamento, porque você poderá deduzir coisas que a Bíblia não diz, que a Bíblia não ensina, que a Bíblia passa longe. Então o melhor método é o chamado método indutivo. O que é o método indutivo? É aquele em que você se despe, digamos assim, dos pré-conceitos. Eu uso essa palavra no sentido de conceitos formados previamente. Você se despe, você procura colocá-los à parte. Eu sei que esse processo é um processo extremamente difícil, porque todos nós, queiramos ou não, quando vamos ler qualquer coisa, já vamos com
uma lente que já assumimos como fruto da nossa herança cultural. Queiramos ou não, nós somos fruto do meio, embora sejamos seres com personalidade própria, com a nossa identidade, com a nossa formação, com a nossa capacidade de sermos autônomos nas nossas escolhas, nas nossas opções, mas ainda assim, nós sofremos a influência do meio. O meio familiar, o meio da vizinhança onde vivemos, o meio religioso, o ambiente onde estamos, isso influencia. E queremos ou não, nós vamos às vezes para qualquer leitura já com essas lentes, mas temos de fazer o possível de tirar essas lentes, de nos despir desses conceitos e deixar que a palavra de Deus possa formar ela mesma os conceitos que precisam ser formados em nossa vida. Eu me lembro de Paulo, quando ele, escrevendo uma de suas cartas, ele fez um pedido: traze-me os livros. Quem pode completar? Principalmente os pergaminhos. Esse advérbio que faz essa diferenciação, ele tem um peso enorme, porque quando Paulo faz essa diferenciação entre livros e pergaminhos, ele está valorizando a palavra de Deus. Claro que naquela época não era um livro como esse, naquela época eram rolos ou grandes códices. Então ter uma Bíblia assim como temos hoje é outro privilégio que Deus nos dá. É algo mais ou menos parecido naquela época com os deficientes visuais. Deficientes visuais, estive lendo esta semana uma das revistas da Sociedade Bíblica do Brasil. A Bíblia toda hoje, em braille, é constituída em 36 volumes. Então o custo é extremamente oneroso, alto, e os deficientes visuais cristãos, eles se tornam sócios de um programa e recebem mensalmente uma certa porção, de modo que com o tempo eles possam ter a Bíblia completa. Na época de Paulo, da igreja primitiva, não havia a Bíblia impressa como hoje, eram aqueles livros em forma de rolo. Mas Paulo se preocupa com isso: eu preciso dos livros, mas principalmente os pergaminhos. Em outras palavras, o que ele quis dizer é: a palavra, a escritura em primeiro lugar. A minha premissa é essa: precisamos de todos os livros, e hoje, como eu disse, nós temos uma fartura deles. Eu tive uma época da minha vida que eu era pródigo em comprar livros. Eu gastava boa parte do meu salário em livrarias. E às vezes a minha esposa, com razão, reclamava, porque nós não vivemos só de livros, nós precisamos comer e beber. Livros não nos alimentam fisicamente. E com razão, porque muitos desses livros eu não li, era meramente para formar minha biblioteca. Hoje eu sou seletivo, eu procuro adquirir livros em função das minhas prioridades, das minhas necessidades e do valor que eles vão ter para o meu trabalho, para o trabalho que eu exerço. Mas ainda assim adquiro livros. Se eu não tiver cuidado, se eu entrar numa livraria e tiver aí com 500, 600, 700, 800 reais no bolso, eu corro o risco de gastar todo aquele dinheiro comprando livros. Livros que eventualmente eu não vou ler. Vamos fazer uma conta aqui muito rápida. Se eu ler um livro por mês, quantos livros eu vou ler durante um ano? 12 livros. Quantos livros eu vou ler em 40 anos? 48 livros.
Isso se eu ler um livro por mês. E aí vai depender da grossura do livro, tem todo esse conjunto de coisas. 480, muito obrigado. 480, perfeito. 480 livros. É o que eu vou conseguir ler em 40 anos. Então não adianta você sair comprando. Você tem que estabelecer prioridades, tem que estabelecer metas, tem que fazer escolhas de acordo com a sua necessidade. Hoje nós temos um exemplo aqui de um lançamento de uma obra que eu recomendo. Por quê? Porque ela é essencial para os senhores que aqui estão. Fundamentos pedagógicos para professores da escola bíblica dominical, e eu tive o privilégio de escrever o prefácio. É uma obra que eu suponho que está num preço acessível, não é? De promoção, lançamento, desconto de 80%, se não me foge a memória. Comissão depois, viu? Não se esqueça. Mas é uma obra excelente. E além dessa, muitas outras que são indispensáveis e que hoje nós dispomos. O ponto que eu quero chegar é esse. Hoje nós temos isso à nossa mão, a um leve estalar dos dedos. Ou na livraria física, no espaço físico que você tem aqui em Goiânia, ou nas livrarias virtuais. Vai lá no computador, vai no carrinho de compras e você enche o carrinho de compras e dali a uma semana, 2 semanas, os livros chegam na sua casa. Material de excelente qualidade. Quando vamos para o currículo de escola dominical, e eu aqui não vou fazer publicidade para nem esta e nem aquela outra editora, mas da mesma forma, nós temos aí revistas para todas as faixas etárias, a começar do berçário, produzidas por pedagogos e pessoas especializadas em cada área, especializadas com crianças, especializadas com adolescentes, especializadas com jovens, com adultos. Currículos de excelente qualidade. E o importante a frisar é que, quando falamos em faixas etárias, significa que as lições são escritas buscando temas de acordo com aquela faixa etária e também buscando passar o ensino nos limites da capacidade intelectual, da capacidade de absorção daquela faixa etária. Eu disse aqui agora há pouco sobre as revistas do passado, que as crianças estudavam os mesmos temas de adulto. Hoje é diferente. Ou seja, não usamos o material porque não queremos. Se é que não usamos. Não lançamos mão desses recursos. Não é porque eles não existem. Hoje não existe essa desculpa. Se você chegar diante de Deus com essa desculpa, vai acontecer como na história daquele cidadão que morreu afogado numa enchente. Não sei se vocês conhecem. A chuva começou a cair muito fortemente, ele estava dentro de casa e de repente chegou o bombeiro dizendo que ele tinha de sair porque a enchente ia subir e ele iria morrer. E ele respondeu: não precisa se preocupar porque Jesus vai me salvar. A água começou a subir, dali a pouco ele já estava com a água perto da janela, e chegou novamente o bombeiro num barco e disse: olha, tem de sair, porque a água vai subir e você vai morrer afogado. Não se preocupe, Jesus vai me salvar. E de repente a água foi subindo, e aí ele não teve outro recurso, subiu lá para a cumieira, e de repente chegou lá o helicóptero e gritou lá de cima: tem de sair, é a última oportunidade. Ele disse: não vou sair, Jesus vai me salvar. E o fato é que a água transbordou, cobriu a casa e ele morreu. E chegou no céu aborrecido, zangado,
Jesus, eu disse lá que tu ias me salvar e eu acabei morrendo e estou aqui. Ele disse, não, eu quis salvar você, eu mandei primeiro o bombeiro, eu mandei primeiro lá o bombeiro, em segundo lugar mandei lá o barco, e por último mandei o helicóptero, e você não quis. Ou seja, não adianta você chegar no céu e dizer, Senhor, eu não tinha material. Se fosse há 40 anos, Jesus até ia aceitar a desculpa. Hoje não. Hoje é aquilo que nós chamamos lá no Rio de Janeiro de desculpa esfarrapada. Não funciona, porque material nós temos em abundância. Pode ser que um trimestre aí de adulto não tenha lá essa qualidade, mas ele é compensado por outro trimestre. Eu estou falando aqui em tese, eu não entro no mérito, tem Betel, tem CPAD, tem Cultura Cristã e outras editoras, todas elas com excelentes currículos, que podem muito bem ser empregados como ferramentas, entendendo que isso é necessário, tendo em vista que cada faixa etária tem as suas próprias peculiaridades. Por exemplo, não adianta você chegar para uma criança de 4, 5 anos, usando uma linguagem abstrata, extremamente acadêmica, extremamente conceitual, que essa criança não vai entender nada. E às vezes nós mesmos não entendemos. Por isso que a gente tem, quando envia um obreiro, você tem que pensar no público que ele vai atingir. Não adianta mandar lá para aquelas bibocas lá do interiorzão um obreiro para chegar lá com aquela linguagem forense, jurídica, e os irmãos vão perguntar como? Eles não vão entender nada, porque a linguagem é outra. Até nisso tem que haver ponderação. E as crianças da mesma forma, elas não pensam de maneira abstrata. Elas não conhecem a linguagem da metáfora, da prosopopeia, do pleonasmo, qualquer outra figura de retórica ou de linguagem, porque isso não é do mundo delas. A linguagem dela é concreta. Eu me lembro de um sobrinho que eu tinha, faleceu afogado, infelizmente, e ele morava com o meu pai, e tinha assim, por volta de 4 ou 5 anos, e um dia à tarde, fundo de igreja, não sei se aqui é pastores que ainda moram em fundo de igreja, eu morei em fundo de igreja até meus 17 anos, então conheço muito bem o que é morar em fundo de igreja, e de repente, por volta de 6 horas da tarde, chega lá um irmão, bate na porta, e o meu sobrinho Alaí vai lá para atender. E o irmão disse, eu quero falar com o pastor Joaquim. Aí ele vira para o irmão e disse, e como é que é o seu nome? E o irmão, para não dizer o nome que ele achava difícil, né, ele disse, não, meu nome é muito complicado. E o menino virou as costas. E quando chegou lá na cozinha, chegou, vovô, o irmão muito complicado está aí. Quer falar com o senhor. Por quê? Porque ele entendeu isso ao pé da letra, ele não tem essa capacidade, a criança não tem essa capacidade de decodificar figura de linguagem. Você tem que descer ao mundo dela, tem que descer à linguagem dela. Mas hoje você dispõe de ferramenta, não é? Que lhe dá esse recurso. Esse é o primeiro encontro. E quando se fala em primeiro encontro, significa que outros virão. Virá o segundo, virá o terceiro, quem sabe, dentro em breve, poderemos ter aqui um seminário de educação cristã, abordando áreas específicas da educação cristã. Alguém disse amém, eu queria ouvir um amém mais forte. Agora funciona, viu? Agora eu acredito. Irmãos, e aí eu entro na segunda parte, a educação que estamos fazendo. Eu mostrei a educação que temos, as ferramentas e etc. A educação que estamos fazendo, porque na outra aula eu vou pincelar aqui o nosso manual. A educação que estamos fazendo. Eu pergunto, e eu gostaria que vocês fossem bem honestos comigo. Nós estamos fazendo uma boa educação cristã na igreja? Sim ou não? Vocês estão sendo honestos?
Vou perguntar uma vez mais: nós estamos fazendo uma boa educação cristã na igreja? Sim ou não? Ainda bem que vocês têm coragem de dizer não. Embora com todos esses recursos, com todos esses meios, com todas essas ferramentas, ainda assim, nós temos um longo caminho a percorrer. Longo caminho. Porque nesse meio tempo, de forma paralela, enquanto houve esse crescimento na área de material, na área de formação, na área de seminários, na área de curso de especialização para crianças, por exemplo, e aí eu posso mencionar a PEC, né, uma das pioneiras nessa área de formar professores para crianças. E às vezes você pensa que isso não significa nada. Se há aqui professores de crianças, você pode estar tendo em sua classe alguém que amanhã será um dos maiores líderes do Brasil. Você não sabe, você não conhece o futuro. Então você tem que se esmerar para fazer o melhor. Quando você vai ali para Romanos 13, e Paulo faz a descrição de vários dons na igreja, quando chega na área de ensinar, na sua tradução, na versão corrigida, diz assim: se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Na minha versão atualizada diz assim: se é ensino, que se esmere em fazê-lo, em ensinar. Ainda bem que não foi o gesso, né? Foi só a placa. Esmere-se em ensinar. Existe um conceito errado na igreja, irmãos. Isso é ensinado implicitamente, não de maneira explícita, de que para Deus pode ser de qualquer maneira. Você concorda com isso? Eu não concordo. Eu acho que para Deus tem que ser o melhor. Você tem que dar o melhor que você tem. Você tem que se esmerar. Você tem que se esforçar, porque é para Deus. Eu costumo dizer que se Paulo estivesse hoje vivendo no mundo contemporâneo, há um verso bíblico que talvez ele escrevesse diferente. Lá atrás, falando aos escravos, naquela época havia a escravatura, então ele diz mais ou menos assim: olha, vocês devem trabalhar para os seus senhores, assim como vocês trabalham para Deus. É mais ou menos assim que Paulo escreve. Eu costumo dizer que se hoje a gente for falar isso na igreja, as maiores empresas vão à falência. Porque se as pessoas forem trabalhar para os seus patrões da maneira como trabalham para Deus, concordam comigo? Porque para Deus é sempre a última coisa. Para Deus é sempre o último minuto, a última oportunidade, é quando já se resolveram tantas outras coisas, aí vamos pensar em Deus, quando na verdade Deus deve ser aquele que precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. 2 Coríntios 10 e 31, quer comais. Que mais? São duas coisas básicas, são duas coisas indispensáveis na vida. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, temos de nos esmerar naquilo que fazemos para Deus. E aí, como eu estava dizendo, ao lado dessa proliferação, digamos assim, de recursos, de formação, mesmo formação secular, hoje nós temos na igreja professores tanto de nível médio, quanto professores de nível superior, pessoas que se formaram. Elas estão aí. Isso no passado era difícil.
Mas essas pessoas estão aí. Mas ao lado disso, existe uma outra linha paralela que tem sido também prejudicial, pela forma como isso é encarado, tem sido prejudicial à educação cristã na igreja, porque em função dessa outra linha paralela, a educação cristã muitas vezes, e na maioria dos casos, tem sido colocada em segundo plano, às vezes em plano terciário. E eu vou ser muito claro aqui. Nós somos pentecostais. Quantos dizem amém? Não discutimos isso. Mas o fato de sermos pentecostais e não estudarmos a doutrina pentecostal à luz da Bíblia, nos leva a criar alguns estereótipos. Primeiro estereótipo: nós não precisamos estudar. O Espírito Santo coloca as palavras na boca da gente. Eu já ouvi isso. Nenhuma, nem duas, nem três vezes. E alguém tem a capacidade de citar aquele texto: abre bem a tua boca, que eu ainda faz assim, com essa ênfase, que eu encherei. Primeiro você tem que interpretar texto à luz do contexto. Tem que ver em que situação essa palavra foi proferida. E ela foi proferida para tratar de situações imprevisíveis. Segundo, você tem que interpretar à luz da Bíblia. E o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, em sua segunda epístola, capítulo 2, verso 15, o seguinte: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de quê? Que maneja. Essa última frase, para não fazer aqui uma exegese do texto, essa tradução manejar bem, no original é um vocábulo só que implica em habilidade. Na tradução foi preciso dois vocábulos, o verbo e o advérbio de modo. Então, manejar é uma coisa e manejar bem, concordam comigo? Manejar é uma coisa e manejar bem é outra. Há uma completa diferença entre as duas coisas. Manejar bem exige habilidade, exige esmero. Você contrataria um pedreiro meia colher para construir a sua casa? Sim ou não? Mas com todo respeito, nós estamos colocando obreiros meia colher para dirigir congregações, para dirigir classes de escola dominical, com todo o respeito. E pomos isso na conta de Deus e usando até esse discurso do passado. Mas no passado eles não tinham os meios que temos hoje. E com os limites que eles tinham, eles usavam isso da melhor maneira possível. Mas hoje não, nós não temos desculpa. E eu não estou trazendo aqui um fato que foge da Bíblia. A Bíblia diz que maneja. Vamos falar esse advérbio bem forte aí, que maneja, para você não se esquecer disso, que maneja bem. Isso implica em esmero, em habilidade, em capacidade de você interpretar a Bíblia, conhecer a Bíblia, expor a Bíblia, dissecar a Bíblia. Não estou dizendo que você tem que ser doutor em artes plásticas, doutor em divindade, doutor em não sei o quê, e vai fazer. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo também que não quer dizer que você vá ser negligente na vocação em que você foi chamado. Onde estão os músicos aqui? Tem músicos aqui? Que instrumento o senhor toca? Guitarra. Me dá a marca de uma guitarra de má qualidade e uma guitarra de boa qualidade, por favor.
Janine seria uma marca de má qualidade, uma marca nacional. E uma marca de boa qualidade. Jackson. Qual que você preferiria tocar? Jackson. Eu pergunto, que tipo de instrumento o Espírito Santo quer tocar? O melhor ou o pior? É o melhor. E aí você tem que entender o seguinte, a gente costuma dizer, Senhor, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Então você tem que ser o melhor instrumento, para que o Espírito Santo possa tirar o melhor som deste instrumento. Amém? Para que possa produzir o melhor som, a melhor qualidade. E não pôr a responsabilidade sobre o Espírito Santo. Outra coisa, partindo para a Bíblia. A Bíblia diz, Jesus disse, e Ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Lembrar, recordar, envolve os 5 sentidos. Você se lembra de alguma coisa que você viu, leu, de alguma coisa que você tocou, de alguma coisa que você cheirou, olfato, de alguma coisa que você ouviu, audição, e de alguma coisa que você pisou. São os sentidos. Eu, quando viajei para cá hoje, eu tenho uma facilidade muito grande em relação à comida, não tenho problemas tão grandes assim. Aonde eu chego, eu gosto de experimentar as comidas típicas, e à medida que eu chegava aqui em Goiânia, eu comecei a sentir cheiro de arroz com piqui. E comecei a sentir porque já comi arroz com piqui algumas vezes, e gosto. E no almoço eu comi arroz com piqui. Eu sei que tem alguns goianos que não gostam, mas eu gosto. Semana passada eu estive em Ijuí, lá no Rio Grande do Sul. E aí foi carne de manhã à noite. Depois do culto era ir para aquelas casas daqueles irmãos, churrasqueira armada, e ficar lá até quase 1h da manhã, comendo carne, tomando chimarrão. Tem gaúcho aqui? Tomando chimarrão. Eu não tenho problema com comida, eu gosto, tenho facilidade. Mas o olfato é um meio de você se lembrar das coisas, de cheiros que você gosta. A audição, de você se lembrar de sons que você gosta. Mas você só pode se lembrar se você tiver sentido o cheiro ou se você tiver ouvido o som. Eu quero dizer com isso o seguinte: o Espírito Santo só vai trazer à nossa memória aquelas coisas que estiverem entesouradas em nosso coração. Se não houver esse entesouramento, não adianta. Aí você vai passar por uma experiência horrível, como eu já passei, quando eu tinha meus 13 anos de idade, e já vou terminar, porque faltam 5 minutos, né? Eu comecei 6 horas, o senhor me deu 1 hora, não é? Então 7 horas eu termino. Eu tinha meus 13 anos de idade, naquela época em que o governo militar estimulava muito o patriotismo, aquelas frases triunfalistas, Brasil, ame ou deixo. E nós tínhamos o desejo de assistir ao desfile cívico de 7 de setembro do Rio de Janeiro. Eu e meu irmão, então, marcamos de ir, e fomos no dia anterior, e fomos dormir na casa de um amigo, lá no bairro de Caramuja, em Niterói. E naquela noite esse amigo nos convidou para ir a uma congregação chamada Morro do Céu. Fomos para a congregação, meu irmão recebeu a oportunidade para dar uma palavra, e ele foi muito bem. Ele deu uma palavra bem concatenada, com começo, meio e fim. E eu pensei cá com os meus botões, eu tenho que pelo menos ficar em pé de igualdade com ele. E aí eu fiz como alguns de nós costumamos fazer hoje. Na hora do culto, ao invés de celebrar, fico folheando a Bíblia
de norte a sul, procurando a palavra que Deus vai dar, no caso de ser convidado pelo pastor para dar um testemunho. Claro que isso não acontece em Vila Nova, mas acontece aí em muitos outros lugares. Eu fiquei lá folheando, e folheia para lá, folheia para cá, e etc. E de repente eu parei em Jonas. Isso aconteceu comigo. Então, é uma experiência negativa, não é positiva, eu posso contá-la. E dali a pouco o pastor me chama. E ainda hoje, irmãos, eu quero dizer para vocês que eu tremo quando subo no púlpito para ministrar. Isso aqui não é para mim café pequeno, porque antes de tudo, eu não estou ministrando a minha palavra, estou ministrando a palavra de Deus. Isso não é brincadeira. Então eu tremo. Eu fico ansioso, fico tenso, fico orando, Senhor, eu quero que Tu me uses, eu quero que, claro, não descuido da minha responsabilidade, mas eu quero que Tu me uses, quero ser instrumento para abençoar o Teu povo. E naquela época, eu não tinha nenhum cuidado em ler, em estudar a Bíblia. E quando subi em cima do púlpito e disse, eu quero ler aqui em Jonas. E aí eu comecei a procurar Jonas, esqueci de marcar. Aí a minha perna começou a tremer. O joelho começou a bater um no outro. Não tinha experiência, presença de espírito para tentar uma saída pela tangente, ou como se diz lá no Rio de Janeiro, uma saída Bangu. Cadê que Jonas aparece? E o pessoal está lá esperando. E dali a pouco Jonas fugiu, tomou o navio, foi jogado lá no mar e foi engolido pela baleia. E cadê que eu acho o Jonas? E o povo está esperando. Para mim esses segundos foram minutos, horas. Aí de repente meus olhos se depararam com Lucas 19, 1 a 10, a história de Zaqueu. Graças a Deus. Eu vou ler aqui Lucas 19, 1 a 10. E li. E ao invés de fechar a Bíblia e descer, eu achei de fazer uma exposição. E aí, meus irmãos, é que a coisa acabou de enrolar. O Zaqueu, coitado, ficava subindo e descendo da figueira. Eu não consegui tirar ele de lá de jeito nenhum. No fim das contas, eu fechei a Bíblia e disse, meus irmãos, eu não quero saber de nada, eu quero saber que eu estou alegre, porque Jesus me salvou, me batizou com o Espírito Santo, e amém. E desci e passei o resto do culto amuado. Tinha 13 anos de idade, mas aprendi a lição. Aprendi a lição. Não venham com essa história, porque somos pentecostais, não precisamos fazer. Não, precisamos fazer. Precisamos estar preparados. Precisamos nos esmerar. A aula é amanhã, domingo, você tem que já no domingo seguinte, terminou a aula do domingo seguinte, começar a estudar a lição do próximo domingo. Preparar o seu plano de aula. E aquilo que eu disse, quanto mais você estudar e quanto mais ministrar, mais você se tornará experiente e mais capaz você será de ser um excelente professor, de ser um excelente educador. Não se esqueça disso. E aí uma última coisa que prejudica muito, é que por causa dessa ênfase pentecostal, nós achamos que ser pentecostal é fazer isso que hoje, isso é recente, isso não é de 20 anos, é coisa recente, é fazer o que hoje se denominou chamar de reteté. Reteté de Jeová. Culto bom tem reteté, não é? E aí é aquele fogaréu. Só que termina o culto, tudo volta a ser como dantes no quartel de Abrantes, porque mexeu apenas nas emoções. Eu não estou dizendo que as emoções não são válidas, mas deixe-me dizer uma coisa: se você for viver das emoções, você vai quebrar a cara muitas vezes. Nós precisamos viver à luz da razão submetida,
cativa ao pensamento de Cristo. Essa é a maneira que deve ser conduzida a nossa vida. Mas o reteté vem, não é? E aí vem os pregadores do reteté, as celebridades, e elas sapateiam de lá, sapateiam de cá. Eita, homem usado por Deus. Aí você vai ver a vida desse cidadão, a vida moral, comportamento, é totalmente incompatível com aquilo que ele aparenta no altar. Você vai estudar o que ele prega, as frases de efeito que ele usa, ou você vai tentar transcrever para escrever, digamos assim, um artigo, você não aproveita quase nada, porque tudo é frase de efeito, é chavão. Tem um deles, por exemplo, que chega e diz assim: crente que não dá glória a Deus tem defeito de fabricação. Aí eu disse, então Deus fabricou errado. Porque se tem defeito de fabricação, é defeito de quem? É defeito do fabricante. Você tem que reclamar com quem? Tem que reclamar com o fabricante. Eu não estou dizendo que você não possa dar glória a Deus, que você não possa sentir alegria, não é isso que eu estou dizendo. Mas as emoções precisam ser conduzidas pela razão.